Olá, eu sou a professora Lídia e hoje, na disciplina de Física, nós iremos estudar um pouco sobre eletricidade atmosférica, que é alguns processos elétricos que estão presentes no nosso dia a dia, tá bom? Vamos tratar de relâmpagos, de raio e entender como que eles funcionam. Então, primeiro, a eletricidade na atmosfera, como que ela ocorre? Você precisa entender primeiro como que se dá o processo de eletrização e como as partículas, quando eu falo partículas, eu quero dizer os elétrons, são as cargas negativas, e também os prótons, eles estão equilibrados em um átomo, e aí se a gente tem vários átomos, a gente tem essas partículas equilibradas em mesma quantidade, de modo em que esse material ele fique neutro. Quando ocorre uma desordem por meio de algum processo, por atrito, movimento de partícula, isso vai fazer com que haja uma sobrecarga, ou seja, um excesso de próton ou um excesso de elétron. E aí, se tem um excesso, esse material está com carga em excesso, ele precisa descarregar. Essa descarga, então, a gente vai chamar de relâmpago, tá bom? Então, o relâmpago ele é uma descarga elétrica que ocorre dentro da nuvem, não só dentro da nuvem, ele pode ocorrer dentro da nuvem, pode ocorrer de uma nuvem para outra nuvem, inclusive pode ser descarregado um relâmpago na própria Terra, como acontece no dia a dia, tá bom? Então, você precisa entender que é uma sobrecarga de elétrons. Tá bom? Tem um excesso ali, isso precisa equilibrar novamente, por isso esses elétrons que estão em excesso, eles vão ser sobrecarregados ou eles vão ser descarregados em algum outro material, que pode ser a nuvem ou a própria Terra, tá bom? Os relâmpagos, eles vão estar presentes em qualquer trovoada, por exemplo, temporal, vai ter relâmpago ali presente, e o que vai acontecer? Com o movimento dessas partículas, o aquecimento do ar e causa uma expansão. Essa expansão explosiva do ar vai gerar essa descarga violenta, essa descarga elétrica, e também gera uma onda de pressão muito grande, tá bom? Próximo ponto que a gente tem que entender é que se vai ser descarregado sobre a Terra, alguns desses raios, você precisa entender, ou do relâmpago, como que funciona a Terra do ponto de vista elétrico da coisa, digamos assim. Então, a Terra ela também é um corpo que está eletrizado, tem um excesso de carga negativa, ou seja, está eletrizado negativamente, está com excesso de elétrons. E aí, quando há uma descarga, ela vai funcionar de modo a equilibrar a quantidade de elétrons que estava em excesso. Ela vai funcionar como uma espécie de escoamento. A descarga que é dada no relâmpago, sobre a Terra, esses elétrons eles vão ser espalhados na superfície terrestre de modo que se equilibre novamente tanto na Terra quanto na nuvem, por exemplo, e não seja perceptível aí os efeitos dessa descarga elétrica. Então, naturalmente, a Terra ela funciona como um corpo eletrizado negativamente. Aí, digamos que o relâmpago ele dá uma descarga negativa sobre a Terra, que também está eletrizada negativamente. Esses elétrons eles vão ser escoados, vão ser separados na superfície e vai ser equilibrado. Se acontecer uma descarga positiva, por exemplo, o que vai acontecer é que a Terra ela vai ceder parte dos elétrons para que também fique equilibrado o valor positivo e negativo. Se recebe positivo, tem que equilibrar a quantidade de elétrons, tá bom? Então, em algum momento ela somente escoa, em algum momento ela pode ceder elétrons, e lembrando, não pode ceder próton. Então, o único meio aí seria ceder elétron para fora, para a atmosfera mesmo, para que haja esse equilíbrio, tá bom? Então, a eletricidade na atmosfera. Num dia comum, naturalmente, o que a gente tem? A Terra ela vai funcionar, vai ter um campo elétrico ali, está magnetizada, tem um campo elétrico, e na sua superfície tem essa distribuição de cargas negativas, essa distribuição de elétrons ali, pelo fato dela estar eletrizada ou carregada negativamente. Só que isso você precisa entender que essas cargas elas ficam separadas na superfície da Terra. E aí se de repente tem algum corpo, ou por exemplo uma pessoa que está sobre uma estrada, se você olhar na figura vai ter esse exemplo aí, se você olha uma pessoa que está em uma estrada, o que vai acontecer? Ela vai interagir também nesse campo, e essas cargas negativas vão ficar em volta da pessoa. Se fosse um objeto, também ia acontecer do mesmo modo. Essas cargas vão ser distribuídas no corpo que está ali em contato e vai ficar nas bordas, sempre na parte superficial, na parte de fora mesmo.
tá bom? Então, naturalmente, fica equilibrado. Se eu tenho a superfície terrestre, as cargas estão espalhadas na superfície. Mas se eu tenho um outro corpo entrando em contato com a Terra, aí essas cargas vão se distribuir também na superfície desse corpo, seja uma pessoa, um carro, um avião, ou seja, que objeto for. E aí, como que acontece o processo também de formação dos raios, nesse processo de interação de relâmpagos ali, de excesso de elétrons em um corpo? Para que uma descarga elétrica, a descarga elétrica que é chamada de raio, tenha início, não há necessidade que o campo elétrico atinja a rigidez elétrica do ar, mas se aproxime dela. O fenômeno inicia-se com uma descarga piloto de pouca luminosidade na forma de uma árvore invertida, ou seja, de cima para baixo, da nuvem para a Terra. Ela vai ionizar o ar, a descarga principal segue aproximadamente o caminho da descarga piloto. O que seria esse efeito dielétrico aí? Vamos entender como que vai acontecer isso. Tem um choque, uma descarga inicial, que é de onde inicia, e a partir dali vai haver uma distribuição desses elétrons através de ramificações. E essas ramificações vão acontecer através da ionização do ar. E aí, se a gente pensar, eu não sei se vocês sabiam, mas se não sabiam, vão saber agora, o ar, naturalmente, ele não conduz eletricidade. Tem um efeito chamado de efeito dielétrico, que é justamente o efeito que não permite o ar conduzir eletricidade em condições normais. E aí, lembre-se, em condições normais. Só que quando a gente fala de formação de raios e relâmpagos, que é excesso de prótons, excesso de elétrons, desculpa, que são cargas ali negativas, a gente não tem um equilíbrio, não tem uma condição normal, temos uma desordem. E se essa descarga for suficientemente grande para quebrar esse efeito dielétrico, então o ar ele passa a conduzir eletricidade. Então, às vezes, vai depender do valor da carga ali, às vezes pode ocorrer dele conduzir, às vezes pode ocorrer de não conduzir. Mas lembra que tem esse efeito, chamado de efeito dielétrico. É um valor se essa descarga for suficientemente grande para chegar próximo, ou com um valor um pouquinho maior desse valor que é dado no efeito dielétrico, então o ar ele vai conduzir. Tem um valor, ou tem uma direção inicial, que é a direção da descarga piloto, e a partir dali vai haver várias ramificações de cima para baixo, ou seja, em direção à própria Terra mesmo. E aí, a direção que vai pegar depende, esse caminho depende, porque aí vai depender para que lado ou para que direção o ar foi ionizado, que é justamente quando o ar ioniza que quebra esse efeito dielétrico. E aí faz aquele barulho, que é justamente o trovão. Como que funciona, então, os para-raios? Tendo em vista que há essa possibilidade real que acontece cotidianamente de ocorrer essa desordem, ocorrer descargas que são descarregadas na própria Terra e aí pode trazer sérios prejuízos se, por exemplo, um raio descarregar em cima de uma pessoa. Então, um dos objetos que foi feito para melhorar essa questão em termos de segurança quanto aos raios foi o para-raios. Como que funciona o para-raio? Se você olhar na imagem, ali vai ver que tem uma anteninha em cima da casa e tem uma nuvem em cima. Observe que na nuvem tem vários pontinhos, vários risquinhos. Aqueles riscos representam justamente esse excesso de elétrons que tem na nuvem. Lembrando que o elétron ele tem a carga negativa. Então tem um excesso ali, está sobrando essas cargas negativas, tem que descarregar e vão descarregar na Terra. E aí o para-raio, o que ele faz? Ele atrai essas cargas. Observe que ele tem um modelo específico, ele é linear. Justamente isso facilita com que essas cargas sejam direcionadas e aterradas. O que seria esse aterrar? É direcionar para a Terra. Então ele entra no para-raio, que é aquela anteninha ali, e aí elas vão ser direcionadas, lembrando, por meio linear, por fios também, e aí essa descarga ou esse excesso vai para a Terra. Como a Terra é um corpo muito grande, o que ela faz? Pega esses elétrons, distribui em sua superfície de modo que os efeitos sejam praticamente imperceptíveis. E no caso dos automóveis, digamos que a pessoa não está em casa, não está próximo de um local em que tenha um para-raios, está no meio de um relâmpago, de uma chuva, e corre o risco ali de ser atingido por um raio. Aí depende de onde que ela esteja. A gente vai falar, então, de uma coisa chamada de blindagem eletrostática.
que é essa blindagem eletrostática? Foi um experimento feito por Faraday e também é chamado de gaiola de Faraday. Como que funciona? Imagina um carro. O carro, por ser feito em maior parte por material metálico, o que acontece? A sua superfície tem uma capacidade muito grande de atrair raios justamente por ser metálico. Mas o que acontece é que se a gente verificar, dentro do carro a gente tem alguns materiais isolantes na superfície e também o pneu ele é de borracha. Ou seja, há uma separação da terra para a parte metálica do carro. Essa separação ocorre através do pneu. Então, o que acontece? A gente vai dizer que o carro ele vai funcionar como uma espécie de blindagem, ou seja, ele vai trazer o mesmo efeito da gaiola de Faraday. Ele não vai deixar com que as cargas que venham do raio atinjam a pessoa que está dentro do carro. Isso por quê? Porque esse excesso de elétrons, eles vão se distribuir na superfície metálica, ou seja, somente em volta. E a parte de dentro não será atingida. Foi isso que Faraday quis mostrar na gaiola. Se você olhar ali, tem uma pessoa dentro de uma haste ali, de um aparato metálico. E aí foi jogado algumas descargas elétricas e o que verificaram foi que as cargas se distribuíam nessa superfície elétrica e não atingiam a pessoa ou a coisa, o material que estava ali dentro mesmo. E aí a gente chama isso de blindagem. As cargas se distribuem na superfície, mas não chegam a tocar e nem ser direcionadas para dentro do material. Isso vai funcionar na própria gaiola, que foi o que ele utilizou, mas funciona para carros, inclusive aviões. E aí, lembre-se que os aviões eles estão geralmente se deslocando mesmo em um local onde é um pouco perigoso quanto a isso. A gente tem atrito toda hora do próprio avião com o ar, e aí, sabe, através do atrito é uma das formas de eletrizar um material, ou seja, a parte metálica do avião está sim eletrizada. Mas o que acontece é que essa eletrização se distribui na superfície metálica mesmo e as pessoas que estão ali dentro ficam protegidas, ou seja, blindadas. Vamos exercitar agora isso que a gente viu? Eu trouxe duas questões para vocês, são questões teóricas, para ver se vocês entenderam mesmo como que funciona esses processos de eletrização na atmosfera que são direcionados aqui para a Terra. Vamos à questão 1. Diz assim: objetos listados na coluna à esquerda abaixo relacionam-se com propriedades listadas na coluna à direita. No nosso caso aqui não é na esquerda nem à direita, são os números e você vai relacionar com aquelas observações que estão ali do lado para ver a ordem numérica da proposição correta, tá bom? Então ele quer que a gente diga de cima para baixo qual é a numeração correta da coluna. Você vai relacionar ali o efeito com o evento, digamos assim. Vamos lá, número 1, para-raios. Número 2, gaiola metálica. Número 3, pilha seca. E aí, quais são os fenômenos que a gente vai relacionar? Força eletromotriz, blindagem eletrostática e o poder das pontas. E aí, qual que seria essa ordem aí? Quem se relaciona com quem ali? Se você olhar essa força eletromotriz, que é a primeira que está aí, ela é do conteúdo anterior, lá dos geradores. Então, não tem necessariamente a ver com a aula de hoje, mas tem a ver com a aula anterior. Essa força eletromotriz, ela é uma força que provém de algum gerador de energia e vai transformar uma energia não elétrica em energia elétrica. Aí já fica fácil de você identificar que o que tem ali que transforma energia não elétrica em energia elétrica, o que seria? A pilha, que tem material químico ali. Então, você já sabe que o primeiro é a opção, o número 3, que é a pilha relaciona-se à força eletromotriz. De hoje, a gente tratou de 2 aqui. Foi blindagem eletrostática e o poder das pontas. Na blindagem eletrostática, que foi o último que acabamos de falar, ela relaciona com qual? Com a gaiola ou com para-raios? E aí, no caso, é a gaiola metálica lá de Faraday que fez o experimento para justamente ver a distribuição das cargas, como que funcionaria ali. Então, a blindagem eletrostática é o número 2, a gaiola metálica. E aí só sobra o último, que é o poder das pontas. O poder das pontas é o que? É justamente o que acontece no para-raios.
tem a primeira carga piloto ali, e depois isso se distribui como uma árvore. E ali nas pontas, a intensidade da carga é maior ainda. Quanto mais nas pontas você analisa aí o raio, maior a intensidade ainda, então a resposta fica 3, 2, 1. E para finalizarmos, temos o segundo exemplo que diz: durante uma tempestade, a ocorrência de grandes números de raio. Uma pessoa está mais protegida na ação desses raios se ela estiver, observa as opções, isso a gente falou ao longo da explicação. Então, é a opção A, dentro de um avião. Poderia ser dentro de um avião, dentro de um carro, porque esse material é um material que estará blindado. Então, pessoal, é isso por hoje. Não esquece de entrar na plataforma Eduque para ter acesso tanto ao material da aula de hoje, quanto às aulas anteriores, caso você não tenha visto, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Tchau!